é o Evangelho, lindo, maravilhoso, cheio de graça, de glória, de vida, de esplendor, traz paz, traz alegria, traz luz. Hoje eu vou ler no Evangelho contido na carta de Paulo aos Efésios. Isso é o Evangelho, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Que diz assim: mas a impudicícia, a falta de pudor, a falta de decoro pessoal, chamada de impudicícia, e toda sorte de impureza, de sacanagem, de safadeza objetica, ou mesmo cobiças, ganâncias, ardentes, invejosas, essas coisas, entre vocês que se dizem cristãos, nem sequer sejam nomeadas, porque não sejam vividas por vocês, porque estejam longe de vocês, como convém a todos os santos, todos os que são santificados pela obediência ao Evangelho, pela fé, na certeza de que em Cristo estamos santificados para nos santificarmos pela obediência ao Evangelho. Portanto, não, essas coisas não, como também nem conversação torpe. Essas conversas que corroem seres enquanto se fala e que corrói o próprio indivíduo, entorpece aquele que pratica tal conversação que não convém, que não constrói, que não edifique, que vem carregada de vontade de detratação explícita. Não haja entre vocês isso, nem tampouco palavras idiotas, vãs, palavras que não podem ser suportadas pela mais básica de todas as verdades da vida. Nem tampouco admitam viver de chocarrices, de barracos, de baixarias, essas coisas inconvenientes que desagradam a todo ambiente, a toda pessoa, a toda gente. Pelo contrário, o que haja entre vocês, que são discípulos de Jesus, sejam ações de graça. Muita gratidão. A gratidão transformará o modo de vocês pensarem, agirem e viverem. Sabei, portanto, isto, prestem atenção, nenhum incontinente que é aquele indivíduo que diz que se dá o luxo de se permitir o que quer que queira, quando queira, conforme seu desejo, capricho, vontade, tudo isso movido por poder hedônico. Sabei, portanto, isto, nenhum incontinente ou impuro, que é esse que se alimenta essencialmente do que não seja verdadeiro, declarável, praticável na luz, ou mesmo os avarentos, aqueles que de um lado são cobiçosos e de um outro lado são ávaros, não abrem a mão para nada, para ninguém, para coisa alguma, são vazios de dadivosidade. Portanto, esse que é avarento também é idólatra, porque a avareza é amor ao dinheiro, à posse,
isto é idolatria. Nenhum desses que assim vivem, que assim praticam, que assim se fazem, que assim amam ser, enquanto assim forem, jamais terão herança no reino de Cristo e de Deus. Você ouviu? Ninguém, portanto, vos engane com palavras vãs. Ninguém. Vocês vivem sendo encanados por palavras vãs. Palavras que não resistem a um sopro da verdade, mas enganam a vocês e os fazem desviarem-se do Evangelho para seguirem aquilo que mata o ser. Não se deixe enganar, foi o que Jesus disse tantas e tantas vezes. Virão muitos e vos enganarão. São repetições, recorrências contínuas do Evangelho. Portanto, sabendo de tudo isto, não sejam participantes deste modo de vida. Não se tornem solidários para com esse modo de viver. Dessas pessoas nós temos compaixão, carinho, por elas desenvolvemos a prática do amor e as tratamos com toda misericórdia e reverência. Reverência. Mas nós não temos parte, não nos sentimos frustrados de não ter parte em nenhuma dessas coisas, porque são obras que matam. E acerca delas se diz que os que com elas têm parte e nelas se regozijam, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais participantes. Com eles, não lambam a alegria dessas práticas, porque elas entorpecem o seu ser, tiram toda a sua sensibilidade, vão desumanizando você. Porque antigamente, em outros tempos, outrora, éreis trevas. Em outros tempos, fostes trevas. Nem se diz que se estava nas trevas ou estáveis nas trevas, todavia se diz, vocês eram treva. Quem assim vive de impudicícia, impureza, cobiça, entorpecimento pela fala, pela conversação que tira todo o amor, cheia de palavras vãs, de baixarias, de chocarrices, de coisas inconvenientes, de incontinência, de entrega ao desejo como culto, a impureza como deliberação e a avareza como ideologia, fazendo-se idólatra de coisas de natureza não religiosa, porém secularmente tangíveis. Ninguém assim tem herança no reino de Cristo e de Deus, portanto não sejais participantes, porque quem é assim é treva. Não está nas trevas, quem vive assim e pratica isto, vira treva. Vocês mesmos que já viveram assim, sabem o que é ser treva vivendo desse modo. Eu sei o que é ser treva vivendo desse modo. Porém agora, existe, porventura, um porém agora na sua vida? Há um corte, há uma interrupção? Há uma separação? Há um divisor de águas? Há um antes e depois de Cristo? Há essa nova era de graça, amor e salvação
começada em algum dia na sua vida, caracterizada por Paulo através dessa afirmação. Porém agora sois luz no Senhor. Porém agora sois luz no Senhor. Viva de um determinado modo e você se torna treva. Viva segundo o Evangelho e você se torna luz. E qual é a evidência de que você é luz segundo o Evangelho e deixou de ser treva segundo a impudicícia, a impureza, a cobiça, a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices, a impureza, a incontinência, a avareza? Qual é, portanto, o fruto diferenciador? Isto é ser trevas, o que é ser luz? Qual é o fruto da luz? E assim se diz, o fruto da luz? O fruto da luz consiste em toda bondade. O fruto da luz consiste em toda bondade. O fruto da luz consiste em toda bondade. O fruto da luz consiste em toda manifestação de justiça justa. Justiça praticada sem espírito vingativo, justiça sem justicismo, justiça sem judiciosidade, justiça sem espírito de vingança, justiça sem forra. Ao contrário, justiça segundo o reino de Deus, a verdade de Deus. O fruto da luz consiste de toda bondade, segundo Deus, de toda a justiça do reino de Deus e de toda a verdade, segundo o Evangelho. Isto é andar na luz. Isto é tornar-se luz. Isto é cidadania do reino de Deus, herança em Cristo na luz. E quem assim vive, quem assim pratica, prova, experimenta sempre o que é agradável ao Senhor. Prova, sente o gosto. Lambe a bondade de Deus, sente o gosto da misericórdia e se alimenta da verdade, portanto, provando sempre o que Deus gosta, experimentando até quando é perseguido pelas razões que Deus gosta. É maltratado pelas razões que Deus gosta. Não de nos ver maltratados, mas de nos ver vivendo segundo o Evangelho. Pois todos quantos querem viver justa, piedosa, amorosamente, em sinceridade, em verdade, o Evangelho, não a religião, não a moral humana, mas a ética de Jesus, o Evangelho, todos quantos assim queiram viver, saibam, também serão perseguidos por aqueles que são treva. Porque a luz não tem parte nas trevas, ao contrário, as trevas não prevalecem contra os filhos da luz, contra quem anda na luz. Pode ser até morto, mas será morto luz, luz eterna, luz em Deus. Mas aquele que se torna treva, quando morre, mergulha na escuridão do nada, sofrendo o não ser. Senhor Jesus, eu peço que esse Evangelho
que é aroma de vida para quem crê e é cheiro de morte para os filhos da treva, que ele chegue com essa perturbação, criando o desejo em todos de manifestarem o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Por favor, faze isto ser iluminado na mente, no coração de todo aquele que está me vendo e ouvindo. É o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus.